esses dois, Flávio e Jane? Um casal completamente apaixonado, há 2 anos se conheceram no trabalho. Flávio tem 20 anos a mais, se encantou pela jovem de sorriso fácil, mas todo esse amor tinha os dias contados. Vem pra mim, por favor, Jane. Já tinha um namorado, Eric, um homem perigoso que cumpria a pena num presídio de São Paulo. Mesmo preso, o Eric fica sabendo que do lado de fora, a namorada Jane estava tendo um caso. Eric pede pro irmão de Jane segui-la para descobrir com quem ela está se relacionando. Assim que soube que Flávio era o amante de Jane, o homem que agora está atrás das grades mandou categoricamente mate. Flávio foi vítima de uma emboscada. O corpo dele foi encontrado 10 dias depois no Matagal, em São Paulo. Os nossos repórteres levam até você agora em primeira mão todos os detalhes desse caso. Carlos perdeu o irmão Flávio, de 49 anos, de forma trágica e hoje luta por um resultado nas investigações. Ele era uma pessoa que trabalhava, a única defesa dele era trabalhar. Ele praticamente ficava na empresa que ele trabalha 24 horas. A saudade se mistura com a revolta. Flávio ficou desaparecido por 10 dias. Sumiu no momento em que iria encontrar a namorada, Jane, 20 anos mais jovem. Pelo menos era isso que ele acreditava. E ele foi tratado assim como um animal, né? Mataram ele como se fosse um bandido e deixado assim como se fosse um bicho. A gente fica muito triste, porque é um ente querido da gente, né? Toda a história começou há 2 anos. O borracheiro Flávio, solteiro, conheceu Jane, uma jovem que trabalhava como frentista em uma empresa que ele prestava serviços junto com o irmão. Logo, ele se interessou pela moça de sorriso fácil. Passaram a namorar, mas Flávio fazia questão de manter tudo em discrição. Não queria assumir o relacionamento com a moça para a família dele. Isso tinha um motivo. Jane era comprometida, mas o companheiro dela, segundo Carlos, está preso. Por isso ela arrumou um novo amor. Seu irmão sabia que ela tinha um relacionamento? Sim, ele sabia, porque até os próprios colegas dele falavam para ele, olha, toma cuidado com essa menina, porque é fria, arruma outra pessoa. E ele falava, mas eu gosto dela. Enquanto Flávio optava pela discrição, Jane passou a frequentar cada vez mais a casa do novo amante. E por toda a cidade de Arthur Nogueira, interior de São Paulo, onde moravam, fazia questão de falar sobre o relacionamento com Flávio. E tinha no companheiro uma espécie de porto seguro financeiro. O Flávio ele estava completamente apaixonado pela Jane. Inclusive, ele passou a andar pela cidade de bicicleta, deixando os carros dele e também as motos à disposição da mulher para quando ela quisesse usar. Inclusive, ele estava pensando em financiar um novo veículo, justamente a pedido da Jane. Ele estava apaixonado. A família não tem dúvidas, mas questiona se ela, a mulher, também gostava tanto dele como ele dela. Inclusive, para a mulher, o relacionamento era muito vantajoso. Isso porque o homem trabalhava muitas horas por dia, mais de 20 horas. Praticamente vivia no trabalho. Ele, o Flávio, era responsável por comprar as roupas, a comida, pagar todas as contas, não só da Jane, como também das 3 filhas que ela tinha de outros relacionamentos. O que nem Flávio nem Jane contavam era que o companheiro dela, que estava preso, desconfiava que a mulher mantinha um caso. A suspeita de Carlos é que de dentro da prisão, ele mandou que o irmão de Jane a vigiasse para descobrir com quem ela o estava traindo. O rapaz, com o nome de Diego, passou então a vigiar todos os passos da irmã. Jane não desconfiava de nada. Estava encantada com Flávio e feliz com a boa vida que recebia do amante. Acreditava que estava segura. Ele deixou o irmão dela incumbido de ficar de olho nela, Então aonde que eu suspeito que seja ele o motor dessa barbaridade. Ele e mais outras pessoas, ele não fez sozinho, com certeza.
Por conta do excesso de trabalho, Flávio não conseguia falar e encontrar com Jane com a frequência que gostaria. Isso deixava o borracheiro chateado. Em um dos dias que ele se dedicou inteiramente ao trabalho, aconteceu algo que Jane manteve em segredo. O celular dela foi roubado. Ela não desconfiou que o responsável por isso tinha sido o próprio irmão, o Diego. Tudo fazia parte de um plano, arquitetado pelo companheiro de Jane preso, o Eric. Naquele dia, o Flávio estava de folga. Foi então que ele resolveu vir ao centro da cidade para resolver algumas pendências. Depois de tudo, ele estava aqui na praça, mexendo ao celular. E recebeu uma mensagem do celular da namorada dele, da Jane. Nessa mensagem, a mulher, teoricamente, combinava com ele um encontro para o final da tarde. Ele ficou muito feliz, queria realmente encontrá-la. Algum tempo depois dessa confirmação, ele recebeu uma outra mensagem, mas o texto era um pouco fora do comum. A Jane, através do celular, perguntava com qual moto, que ele tinha duas, qual das duas ele iria, qual a roupa que ele estaria usando. O tipo de pergunta que ela não fazia. Mas ele não desconfiou. Respondeu, colocou o celular no bolso, terminou de fazer o que ele precisava aqui pelo centro da cidade e em seguida foi ao encontro da namorada. Ele estava feliz. Mais uma vez, iria encontrar a pessoa que estava apaixonado. Mas o que ele não sabia era que tudo era uma emboscada. E quem estava do outro lado das mensagens não era a Jane. Flávio foi interceptado no meio do caminho quando passava por um matagal em uma área rural, sem nenhuma testemunha por perto para ajudar. Logo em seguida, ele desapareceu. Os dois irmãos mais velhos dele começaram a desconfiar pela falta de notícias. Não era do perfil de Flávio ficar sem manter contato. Eles chegaram a ir à casa de Jane para obter informações, mas a mulher também estava preocupada. Não sabia de nada. Ela não ia matar a galinha de ouro, a galinha dos ovos de ouro, porque ele que estava mantendo ela. Inclusive, ela estava assim esperando ele receber, porque ele ia receber na sexta-feira passada, né? Há uma semana atrás. Então, ela estava esperando ele porque ela estava assim, sem energia elétrica na casa dela. Estava tudo no escuro. Dias depois do desaparecimento, a moto da vítima, a que ela estava no dia em que sumiu, foi encontrada. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais militares pararam um jovem que estava andando nesta moto. Como ele era menor de idade, apenas 16 anos, os policiais o levaram para a delegacia. Quando chegaram lá, resolveram olhar no sistema e viram que, além disso, ele não ter habilitação, a moto estava registrada no nome de uma pessoa que estava desaparecida, o Flávio. Apesar disso, e por ser menor de idade, o rapaz foi liberado. Antes prestou depoimento. Disse que comprou a moto por um valor de R$600, mas não deu o nome da pessoa que vendeu para ele. Depois que ele foi liberado, os familiares foram até a delegacia e tomaram conhecimento dessa informação. Aí veio a desconfiança de que o jovem que roubou a moto, o irmão da Jane, vendeu para este rapaz justamente para despistar o trabalho da polícia. A ligação de Diego com a emboscada ficou cada vez mais forte. E também um indício de que tudo se tratava de uma execução. Isso porque o menor que estava com a moto se recusou a falar de quem comprou o veículo com a clara intenção de proteger alguém. Para Carlos, o menor, Diego e Eric têm envolvimento no caso. 10 dias depois, o corpo de Flávio foi encontrado em um matagal por vizinhos do local que sentiram um mau cheiro. Ele já estava morto há pelo menos uma semana, segundo a perícia. Ele estava com uma carteira, o que descartou a hipótese de roubo seguido de morte pela polícia. Ele foi morto com uma forte pancada na cabeça.
O celular do Flávio, ele simplesmente desapareceu. E para a polícia, encontrá-lo é extremamente importante para toda a investigação. Isso porque no aparelho estão todas as provas que a polícia precisa para ligar a vítima à autoria do crime e, de uma certa forma, também isentar a Jane de qualquer responsabilidade. A troca de mensagens que levou à emboscada do Flávio e também todos os outros detalhes, conversas e ligações anteriores são fundamentais para o trabalho da polícia. Mas sem o aparelho celular, tudo isso fica muito complicado, porque não há como ligar o desaparecimento a esta troca de mensagens e a emboscada. A família de Carlos lamenta que o irmão tenha sido vítima de uma paixão. Se arriscou pelo amor e foi morto. A revolta de uma família e a busca pelo responsável. Essa ordem, como o rapaz está preso, né, veio de lá de dentro para fazer uma coisa aqui fora. Então quer dizer que eles mesmo presos, eles mandam fazer, cometer os crimes, continuam cometendo os crimes, né, matando as pessoas, fazendo os crimes conforme eles querem. Né? Isso é um absurdo, né?